É importante trazer todas essas informações, porque muita gente não sabe do que está acontecendo, né, doutor? Todo mundo, às vezes, percebe a falta de água em casa, percebe alguns problemas nas ruas aí de Americana, mas não sabe todo aquele trabalho que vem por trás disso, que é o Ministério Público trabalhando, alguns vereadores da Câmara também trabalhando em cima desse tema, que é tão importante, já que a água é essencial para a vida. E hoje nós estamos falando de um serviço que entrega a água até o nosso domicílio e que também se torna essencial aqui no nosso município. Ao Marcelo da Sabesp, ao Carlos Jimenez Apia, gostaria de agradecer muito ele. Ele foi superintendente, diretor do DAI, e hoje ele está aqui representando a Secretaria de Meio Ambiente. Parabenizo ele, porque hoje nós não temos ninguém aqui neste fórum representando o Departamento de Água e Esgoto, que é uma vergonha para a cidade americana, já que é um tema de tamanha importância, de tamanho problema que vem sendo causado para a cidade americana, um fórum que debatemos aqui a sustentabilidade, a prestação de serviço, logística, o processo, e simplesmente o DAI não apareceu. Eu gostaria de saber se tem alguém da Ares PCJ aqui na plateia. Vocês não querem vir para cá para ficar junto com a gente? Eu acho importante, porque eu ia também fazer uma crítica, já que a Ares PCJ não estava sentada aqui, que eu acho também pertinente, já que é uma agência reguladora, aí principalmente das cidades aqui da nossa região. É uma pena que o consórcio PCJ não está aqui, também que era muito importante, já que cuida das principais bacias aqui da nossa região. Mas se vocês quiserem vir para cá, sentem aqui com a gente, não tem nenhum comprometimento, é apenas um bate-papo que é importante de trazer as informações, já que até o próprio Ministério Público citou a Ares PCJ aqui, em alguns questionamentos. Se quiserem responder, fica aberto aí. É só vir aqui junto com a gente. Mas a intenção nossa inicial aqui, eu e a Juliana, era de fazermos aqui uma audiência pública, né, Juliana? Mas, infelizmente, foi barrado por essa casa o requerimento da audiência pública. E aí, então, nós trouxemos para cá o fórum, que também tem a mesma ideia, a mesma intenção de trazer algo que beneficia a cidade de Americana quando nós falamos na prestação de serviço de água e esgoto do município. Nós temos aí, como o doutor Ivan falou já, nós temos aprovado por esta casa a possibilidade de uma concessão apenas do esgotamento da cidade americana. Eu, particularmente, votei contrário a isso, uma porque não tem planejamento, o plano de saneamento estava equivocado, tanto que, em conversa com o próprio doutor Ivan, nós comentamos, o doutor Ivan fez o pedido da retirada do plano de saneamento aqui da Câmara Municipal, porque tinha algumas coisas que não eram o suficiente enquanto um plano de saneamento. Uma que também só foi entregue o plano do esgotamento, e não foi entregue o plano de água, o de resíduos sólidos, que fazem parte também de um plano de saneamento de uma cidade, inclusive a água pluvial, e isso veio faltando nessa atualização que veio para esta casa, já com o intuito principal de uma possível concessão apenas do esgotamento. Mas hoje nós sabemos da dificuldade do Departamento de Água e Esgoto. A parte de esgoto, infelizmente, ela chegou no seu limite máximo de sucateamento. Nós temos aí o próprio Departamento de Água e Esgoto me respondeu no passado, que nós temos uma estação de tratamento de esgoto, a de Carioba, que ela capta em torno de 70% do esgoto da nossa cidade, só que com uma eficiência naquela estação, naquele período que eu pedi a eficiência estava em 29%. Então, hoje nós temos aí uma média de 50%, porque eles somam as outras duas estações de tratamento de esgoto, que nós temos a da Praia Azul, e nós temos a estação de tratamento de esgoto da Balsa, que ela faz uma compensação que chega nos 50%. Nós também temos aí, apresentado pelo próprio plano de saneamento,
que trouxeram para a Câmara e depois retiraram, que nós perdemos em torno de 50% da água aqui do nosso município tratada. Isso também é um absurdo, são valores milionários. Muitas vezes a gente até ouve falando que nós precisamos aumentar a captação de água de Americana para acabar com a falta de água, mas é totalmente equivocado, porque nós precisamos acabar com a perda de água no nosso município. Se hoje a gente diminuir essa perda aí para em torno de 30%, 28%, até nós temos aqui, acho que a BRK, nós temos também a Sabesp, que pode falar um pouco sobre a perda de água. Nós temos agora montado uma comissão para programas de combate à perda de água, agora, mas nós chegamos no extremo para se imaginar de montar essa comissão. Inclusive, nós tentamos acompanhar aí, mas eles colocaram as reuniões justamente nos dias das sessões camarárias e no horário da sessão camarária. Acho que não me queriam lá nas reuniões das comissões, mas não tem problema, nós estamos questionando as atas. Até a Melissa chegou lá e acompanharam um dia em meu nome, porque eu estava aqui na sessão, mas é uma pena. A gente percebe que o Departamento de Água e Esgoto hoje se tornou uma bolha. Ele não participa de nada que pode acrescentar e ainda também dificulta para a gente aqui como fiscalizador, como legislador, as informações. Então, isso é uma pena. A gente vê que não existe aí uma tentativa de um crescimento, de uma progressão aí no fornecimento de água. E a gente também, infelizmente, a gente vê uma inércia hoje em outros departamentos que deveriam estar aí fiscalizando todo o serviço de água e esgoto. Eu, como vereador, eu vou a campo, eu acompanho todo o processo, toda a logística. Eu sempre falei que é equivocado todo o processo do Departamento de Água e Esgoto, é equivocado toda a logística do Departamento de Água e Esgoto, principalmente no quesito água. Outra coisa que eu acompanho muito, nós temos, sim, uma rede muito antiga, e quando se fala em privatização, em concessão, eles somam toda a rede para poder justificar o valor de um plano de saneamento, mas a gente sabe que isso vai ser a longo prazo, e que até o município teria a condição, com planejamento e com projetos, de se chegar a um consenso sem a privatização. Inclusive, quando nós falamos em concessão aqui, a gente só fala, por enquanto, do esgotamento. Para a gente também é um grande erro, já que o Departamento de Água e Esgoto ele tem uma receita que é 50% da água, 50% do esgoto. Quando nós falamos de uma concessão apenas do esgoto, nós sabemos que 50% dessa receita, ou próximo de 50%, vai para uma empresa privada. E a Americana, que nunca deu conta da água, está cheio de problema também, com 50% não sobreviverá, e que lá na frente nós vamos ouvir também, talvez, a história de uma concessão, um novo projeto, uma nova concessão da água do nosso município. Por isso eu falo que é um equívoco. Se a gente planejasse um pouco melhor, tivesse melhor todos os dados nas mãos, a gente poderia até pensar em conversar sobre uma concessão de todo o departamento, e não de parte do departamento. Nós questionamos muito aqui a falta de um mapeamento. Cidade Americana, ela não tem, hoje, todo no papel, tudo que tem debaixo da terra do nosso município. Isso é uma dificuldade muito grande. Eu já ouvi até no passado aí um funcionário falando que tinha um funcionário que ele sabia tudo de cabeça. Se esse cara morrer, a Americana tem um problema muito grave, porque não tem nada no papel sobre as redes. Tem alguma coisa até, a gente já conversou com o Zapia no passado, como existem algumas empresas terceirizadas aí prestando um serviço péssimo para a nossa cidade. Esse mapeamento já deveria estar sendo feito com o georreferenciado. Nós temos um problema muito grave também com a logística. Hoje, quando nós temos um problema de vazamento numa rua, por exemplo, de um bairro, eu sempre uso isso como exemplo,
eles, por falta de uma ordem de serviço, se tiver um outro problema, um outro vazamento muito próximo, ou se ele for de calçada, ou se for de rua, porque são equipes diferentes, quem mexe com calçada, quem mexe com rua, são equipes diferentes. Então, quando a gente tem um problema muito próximo, se não tem a ordem de serviço, ou se não tem a equipe disponível, eles vão lá, fecham todo o sistema de água, para arrumar um serviço, aí depois abre o sistema de água, aí depois daí alguns dias eles voltam, fecham de novo o sistema de água para arrumar o outro serviço, aí abre de novo, criando aquela turbulência que a gente chama um tsunami dentro das redes, que faz com que essa rede antiga, essa rede velha, ela venha se danificar com uma facilidade muito maior. Eu até muito falo isso desde 2017, acho que eu fui até meio chato com isso, com o Zapia. Eu falo sobre o golpe de Ariete, ou Ariete, como alguns engenheiros chamam, ou Ariete. A gente tem um problema muito grave, que é esse fechamento brusco de registros, que cria um vácuo muito grande dentro da rede, e que prejudica a rede como um todo. Então, a gente fala muito sobre isso já vai um pouco do processo, do tipo de material que é usado. Nós tivemos um problema aqui no Jardim São Paulo, que foi trocada uma rede praticamente quase inteira ali do Jardim São Paulo, e nós já temos problemas lá naquela rede. Inclusive, foi diagnosticado lá, identificado como um lote de PAD com problema, mas, mesmo assim, trocaram apenas uma parte, a outra parte também, que é nova, ficou lá, já tem remendos. Quando foi instalado, foi usado a solda, termofusão, exatamente. E aí, já nos primeiros remendos, foram lá e usaram um colar de tomada cego, ou uma luva cega, que não tem nada a ver com aquilo ali. Ali vai dar um problema. Eu até dentro da minha gaveta, depois eu vou pegar ele, eu tenho algumas conexões de compressão, que o DAI usa até hoje, que são um dos maiores problemas nos ramais da nossa cidade. Sempre quando tem que trocar ramal, às vezes, eu não sei se é por preguiça ou por economia, eles fazem 2, 3, 4 emendas no ramal, aí depois voltam, refaz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu já cheguei a ver o DAI refazendo o serviço no mesmo endereço 7 vezes. Isso é inadmissível. Isso é inacreditável o que acontece em Americana. É falta de tecnologia, nós não temos ferramentário adequado para os processos hoje de Americana. Outro dia, até filmei, trouxe para essa casa, mas, infelizmente, poucos vereadores se interessaram por tudo aquilo que eu explanei aqui. Eles chegam a usar a caçamba da retroescavadeira para fazer a movimentação de uma luva de correr numa tubulação de 200 milímetros. Cortaram o cano com uma serrinha, isso é empresa terceirizada, que o DAI não fiscaliza. Eu falo até o nome, a Cel Engenharia. Eles cortaram um tubo de 200 milímetros com uma serrinha feita de aço de construção. Até eu questionei o funcionário, ele falou assim, mas é melhor do que aquele arquinho de serra com cabinho plástico. Eu falei, não, você tem toda a razão. Evoluiu, né? Agora a gente tem um arco de serra de ferro de construção, ele não quebra o cabo de plástico. Mas é inacreditável o que vem acontecendo na cidade americana, a falta de planejamento, a falta de projetos. A gente vê até o DAI fazendo alguns pedidos para o governo federal, para o governo estadual, para recursos, mas são totalmente fora dos projetos que realmente a cidade necessita, como, por exemplo, o próprio TAC do Ministério Público, da reforma da estação de tratamento de esgoto de Carioba. Aquela estação está sucateada. Não funciona o decantador primário, funciona pela metade. Os filtros biológicos faz anos que não funcionam. É coisa ridícula o que acontece ali dentro. E todo mundo sabe. É só ir lá ver. Está tudo enferrujado, destruído. E aquilo lá, quando foi construído no passado, era uma maravilha aquilo. Era lindo, maravilhoso. Tinha espaço até para novos blocos serem construídos. Porque lá tem o decantador, acho que tem a linha 1, tem a linha 2, eu não lembro se tem, são só 2 linhas que tem ali, né? Então, já tinha um espaço preparado para criar uma linha 3, uma linha 4, com o crescimento populacional da nossa cidade. E isso nunca saiu do papel. Então, é muito vergonhoso o que vem acontecendo aqui em Americana.
E mais vergonhoso hoje é o Dai não estar presente aqui, numa discussão tão importante como essa. A Ares ainda está ali na plateia, e depois, se quiserem vir para cá, eu fico agradecido. Mas eu quero mais uma vez agradecer o pessoal aí da BRK, o da Sabesp, para poder dar uma aula para o DAI de Americana, para mostrar como é que funciona, como é que é um processo, que tem que trocar ramal quando a gente vê que um ramal não tem mais, a vida útil dele já chegou ao fim. A logística, que é o que a Americana falou. Nós falamos aqui, o doutor Ivan falou sobre macromedidores. Eu venho falando isso há muito tempo, doutor. Se a gente não começar a isolar o problema de Americana com macros medidores, porque é a única forma. Um macromedidor, para quem não sabe aí de casa, é um medidor, é um hidrômetro gigante, de grande volume de medição. Então, você coloca lá no reservatório, e depois você tem os micros medidores, que são os hidrômetros nas residências. Então, você sabe ali, ó, saiu lá 50 mil metros cúbicos. Eu vendi 50 mil metros cúbicos. Perfeito. Eu não tenho vazamento, estamos 100%. Agora, se eu tenho lá no meu reservatório 50 mil metros cúbicos de água, e eu vendi 25 mil metros cúbicos, alguma coisa está errada. É nesse trajeto aqui ó, que está o problema. É assim que a gente isola um problema. É assim que a gente resolve um problema. Mas quando eu vim com a ideia, aí não. O DAI já está fazendo, já está resolvendo. Tá. Nós temos o problema do controle de pressão. Nós já tivemos bairros aqui que a gente tinha um MCA muito acima do normal. Foram instalados lá no passado, eu não sei se foram 20 válvulas para controlar a pressão. Hoje nós temos 2 funcionando, se eu não me engano, porque pelo menos é o que eu vi na ata da primeira reunião da comissão. Só tinha, eu acho que a válvula funcionando, acho que da região do Alvorada e dali da região do Boer, se eu não me engano. Nós tínhamos 20. Nós temos problema também que quando acaba a água em alguma região, entra ar no sistema, porque isso é normal. Você fez um reparo ali. Aí esse ar ele vai todo para as residências, quem paga é o munícipe na sua conta. Eles não têm válvula para a gente tirar o ar naqueles pontos específicos para acabar com o problema do ar. E muitas vezes tem que abrir final de rede com toda a pressão para tentar empurrar o ar. Isso é da Idade da Pedra. Eu já vi lá na região da Praia Azul, em frente ao Vida Nova 1, Vida Nova 2, em frente ao Nova Praia, que são redes, é uma rede específica para esses condomínios, que quando acaba a água no bairro, entra ar no sistema, aí a pressão cai, não tem força o suficiente para encher o reservatório. Aí eles já têm alguns registros lá no final da rede, que eles vão lá e abrem o registro, e fica lá, por às vezes 30, 40 minutos aberto, jogando água fora, para ver se a pressão volta ao normal naquela rede. E aquela rede ainda vai ser compartilhada pelo novo condomínio lá de Nova Aliança. Então não existe planejamento, não existe logística, não existe processo, não existe tecnologia. Olha lá, já uma rede nova, com termofusão. Foi feito já uma emenda com um colar lá, o cego de parafusos. Isso não pode acontecer nessa cidade. Isso é ridículo. Uma que nós temos a garantia. A Cadre, que foi a empresa que instalou a rede, ela contratou a CEL para ela fazer o remendo por conta da garantia. A CEL foi lá e fez uma gambiarra. E já logo em seguida, na outra semana, vazou. Do lado. Então, como é que a gente pode hoje conversar com um departamento que nem presente nessa sessão está aqui? Onde nós temos aqui uma Sabesp, onde nós temos uma BRK, e fala em concessão. A BRK é uma concessionária, a Sabesp também é uma concessionária. E eles falam em concessão e não estão aqui para ouvir tudo que a gente está falando, tudo que a gente está discutindo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a nossa amiga, ela é doutorada em geografia, é isso, né? Tamara, que também tem para contribuir. E é isso que a gente está aqui para ouvir. Desculpem o meu desabafo, mas é o que eu preciso passar para essas pessoas que vão participar, tudo que vem acontecendo na cidade americana.
Porque se simplesmente a gente vier aqui e falar que está tudo bem, que está tudo mil maravilhas, nós vamos fazer aqui um fórum institucional, e não de discutir os problemas que existem e que virão. Porque a água, daqui a um tempo, será ouro. E se a gente não cuidar desse ouro, a Americana vai pagar muito caro, como já está pagando. Obrigado pela palavra aí. Retorno a palavra para o presidente.